Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje a nossa aula número 9 sobre o Orixá Oxum. Eu sou Newton Almeida, eu sou o diretor de culto do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Estamos promovendo esse ciclo de estudos sobre os orixás, chamado Mitos, Arquétipos e Orixás na Prática Umbandista, o caminho da individuação. Eu convido vocês a assistirem nossa primeira aula, onde eu falo mais profundamente sobre o que é a individuação e sobre o que é uma visão arquetípica do orixá que nós estamos promovendo nesse ciclo de debates. E vocês vão estar, então, bastante informados sobre o que nós estamos tratando aqui com esses estudos. Convido todos a nos acompanharem para que possam aproveitar melhor a nossa aula. Hoje o nosso orixá debatido é o orixá Oxum e ao final dessa exposição eu espero que você consiga reconhecer a Oxum histórica, que você reconheça o papel de Oxum no panteão Iorubá, que você compreenda o que Oxum representa no caminho da individuação, reconheça o arquétipo que Oxum representa, bem como os seus aspectos de luz e de sombra. Vamos começar com a Oxum histórica. Existe muito pouca informação, ou quase nenhuma, da Oxum histórica. A gente viu lá em Yansan que tinha dados de que ela era prima de Xangô, ela casou-se com Xangô e que ela foi uma princesa. A gente vai ver lá em Obá que ela era comandante de uma sociedade chamada Sociedade Eleco, e Xangô foi um rei, que Oxóssi foi um caçador, mas de Oxum tem muito pouco. O que tem de Oxum é que ela foi a segunda esposa de Xangô. Apesar disso tudo, Oxum é o orixá da fertilidade e do amor. A gente vai falar sobre isso aqui. Com esses dados históricos, a gente consegue inferir que ela então foi contemporânea de Inhansan, de Xangô e de Obá, então ela viveu por volta de 1450 a.C., sendo a segunda esposa de Xangô. Da Oxum mitológica, o que nós temos a falar? Oxum, ela teve um pouquinho a sua imagem esvaziada, assim como Exu teve, como a gente viu lá na aula de Exu. A sociedade atual ela banalizou bastante o sentido do amor e também da feminilidade. Então a gente confunde esses valores com sexo, com romance e até com futilidade. E a gente precisa agora resgatar essa imagem de Oxum, porque falar em Oxum é falar no poder feminino, e o poder feminino sagrado, ele é um poder gerador de vida, ele é um poder sem o qual nada vai frutificar, vai florescer, vai nascer ou sequer existir, da importância da força de Oxum em nossa vida. Lá na Nigéria existe um rio chamado Rio Oxum, que corre dentro do estado de Oxum. Os orixás, a sua maioria, têm seus nomes associados a rios e Oxum é um deles. Então, o rio Oxum é onde existe o culto à deusa das águas doces, a deusa da protetora das crianças, a mãe da doçura e da benevolência. Ela é uma deusa de prosperidade, de feminilidade, de procriação, de saúde feminina. Ela protege a gestação, ela protege a criança e protege os relacionamentos amorosos ou não. A gente costuma pensar em Oxum só em relacionamento amoroso. Oxum rege as sociedades, o encontro de pessoas, é essa a regência de Oxum e não simplesmente os relacionamentos amorosos, como ficou restrito a regência dela ultimamente, né, nas informações que temos sobre Oxum. Oxum ela é uma deusa que acalma, ela melhora o mau temperamento, ela, com a água de Oxum, a água dos rios, a água frutificada por Oxum, se acalma um ori, se acalma uma cabeça, traz saúde mental e traz equilíbrio. Eu quero compartilhar com vocês numa tela maior esses mapas, só para eu mostrar um pouquinho mais essa questão da geografia dos orixás. Está aqui transmitindo para vocês. Eu estou passando meu mouse em cima do território nigeriano, é aqui onde existe o culto a orixás. E aqui no Benin também, esse espaço amarelo, também existem orixás que nós cultuamos e que são provenientes dessa região
aqui. Puxando, dando um zoom nesse mapa, a gente tem aqui um mapa linguístico da Nigéria. Essa região cor-de-rosa é onde se fala o idioma Yorubá e onde todo esse culto de orixás existe ainda hoje. Aqui, essa linha é o rio Oiá, um rio muito importante, a gente viu na aula de Inhansã. Aqui é a região de Ijexá, onde existe o culto, tá? Para Oxum muito forte nessa região aqui. E existe o rio Oxum, aqui está a cidade de Oxogbo, onde existe um festival, o Festival de Oxum, muito badalado, muito procurado mundialmente. Aqui está o rio Oxum e o seu afluente, o rio Obá. Vamos falar sobre esse relacionamento dessas duas deusas aqui na aula de Obá, para desmistificar muita coisa também sobre essas duas, tá? E isso aqui para agregar, enfim, né, um pouco de cultura geral à questão do orixá, entendemos esse culto deles ligado a rios e as regiões onde eles habitam. Oxum, então, ela rege o elemento água. Tá? Oxum é a senhora, a deusa dos rios e das cachoeiras. Ela é responsável, então, pela irrigação do solo. Oxum é um orixá que favorece a vida, a germinação das sementes, das plantas, depende da irrigação das águas de Oxum, as águas férteis, as águas doces, que permitem que haja a produção de alimento. Então ela está ligada à fecundidade, mas não só do solo. Oxum também rege a fecundidade de homens e mulheres. Tá? O aparelho reprodutor humano ele é protegido, ele é regido por Oxum. Não só o útero, o ovário, o aparelho reprodutor masculino também tem essa proteção, regência de Oxum, porque ela é o orixá que promove a geração da vida. Então, ela rege o aparelho reprodutor. Por ser associada à fertilidade e ao poder feminino, Oxum, e a criação de vida, né, gestação, geração de vida, Oxum recebe o título de Yalodê. Yalodê é um título de importância que a mulher recebe. Ya é mãe, e o título Yalodê confere a Oxum o título da mulher mais importante de um vilarejo, de um lugar. Oxum sendo uma deusa de rio, de prosperidade, lembremos que as vilas, as cidades, elas acontecem, elas têm seu início próximo a rio, próximo à água, para que as pessoas possam extrair alimento, enfim, ter a fonte da vida perto dela. Por estar ligado, então, ao poder feminino, a geração, Oxum tem o poder de gerar a vida. Então, ela rege o útero, ela rege o ovário, ela rege o ciclo menstrual e o sangue menstrual, ela rege a própria fecundação, a divisão celular que vai se transformando no feto, a fixação do feto na placenta, a gestação, o parto, a amamentação, tudo isso é regência do orixá Oxum no âmbito físico. Importante a gente falar que esse poder de Oxum ele se estende do físico para o psicológico, para o espiritual. Aliás, qualquer divindade ela tem a sua atuação no plano físico, no plano psicológico, no plano divino, no plano espiritual, e cabe a nós humanos buscarmos a sintonia nos três planos para que a gente tenha a presença desses deuses nos influenciando em todos os aspectos. Onde fica só no físico, fica tudo muito perecível, porque a matéria é perecível e a gente banaliza bastante a divindade quando colocamos eles no âmbito puramente material, puramente de interesse material. Oxum rege, como orixá de criação, a geração de ideias, de projetos. Tudo isso depende de Oxum para frutificar. Tem um mito de Oxum que fala que no início do mundo, quando os orixás masculinos governavam e não permitiam que as mulheres participassem das reuniões para deliberação de ordens, Oxum, não satisfeita com essa situação, ela bloqueou o poder de criação. As mulheres ficaram inférteis, os rios ficaram sem peixes, começaram a secar e a fome começou a assolar o mundo e nenhum projeto que os homens deliberavam ia para frente. Nada disso frutificava, nada disso prosperava. Os orixás masculinos procuraram o Olodumare, que é o Senhor Supremo, para falar que estavam tentando fazer de tudo, mas nada dava certo. E o Olodumare perguntou: Oxum está participando das reuniões de vocês? Eles explicaram que não, e ele disse: sem Oxum nada vai prosperar. Oxum é a criação, é a possibilidade das coisas irem adiante,
frutificarem e ficarem saudáveis. Nada vai dar certo sem a presença de Oxum. Eles entenderam, eles então permitiram o acesso das mulheres nas reuniões. Oxum então permitiu que tudo começasse então a fluir como deveria ter acontecido. Importante falar que Oxum não foi uma deusa caprichosa que ficou com raivinha porque não estava participando da reunião dos homens. A gente tem que entender que esse mito está falando do perigo das posturas unilaterais que desumanizam as relações. Você não permite criatividade, você não permite diálogo, você não permite a confronto, a união de opostos para que os projetos possam acontecer. A presença do poder feminino, ela traz amor e traz sensibilidade, ela traz humanização nos relacionamentos, e é isso que o mito está falando. Precisamos ter um olhar humanizado para tudo aquilo que a gente quer empreender, ou aquilo não vai dar certo. Essa é a mensagem do nosso mito, buscando essa individuação e essa união das várias olhares para as coisas que queremos fazer no mundo. Oxum é associada à riqueza, e originalmente o metal de Oxum era o cobre. No Brasil, por conta do ouro ser um metal, o metal mais precioso, mais procurado, Oxum então foi dada a ela também a regência sobre o ouro, mas originalmente o cobre, que era o metal de Oxum. No Brasil ela recebeu o ouro por razões óbvias, o ciclo do ouro, enfim, a mineração, tudo isso fez com que Oxum ganhasse essa regência. Só que quando a gente fala em riqueza, a gente também está falando em valores. Então, a riqueza que eu busco serão os meus valores que vão determinar, e Oxum vai estar presente, então, naquilo que eu considero riqueza. Eu posso considerar riqueza várias situações da minha vida e não simplesmente a questão financeira. Tá? Então, pensemos em Oxum como essa deusa que propicia a riqueza que buscamos. Então, vamos nos associar de modo saudável para termos as bênçãos dessa deusa que propicia a riqueza. Lembra que eu falei do festival de Oxum? Esse festival ocorre há mais de 700 anos, no mês de agosto, na Nigéria, no estado de Oxum, na cidade de Oxogbo. Porque contam os relatos que um grupo de pessoas, chefiadas por um caçador chamado Olutimerim, migrou, afastando-se da fome, isso lá ainda em África. E aí eles chegaram na região do rio, e uma deusa, uma divindade, se apresentou para eles, pedindo que eles fizessem o assentamento deles um pouco mais afastado do leito do rio. Lógico que o homem, quando chega, ele destrói muita coisa. E aí essa divindade apresentou-se e pediu que construíssem o assentamento um pouco mais acima. Aonde eles construíram é a cidade de Oxogbo. Essa divindade apresentou-se como sendo a protetora, a dona daquele bosque, daquele rio, e prometeu a eles proteção, fertilidade e riquezas se eles a louvassem ou fizessem oferendas regulares a ela. As pessoas aceitaram o pacto com essa divindade, e o que começou como uma reverência só daquele grupo foi ganhando um vulto enorme, e hoje em dia isso é um festival anual. As pessoas vão do ano inteiro na Nigéria, do mundo inteiro, anualmente na Nigéria, para homenagear a deusa do rio, que é a deusa Oxum, e pegam a água do rio, e aquela água é tida como milagrosa, como benéfica para as mulheres engravidarem, para terem saúde, e é todo um ritual que gira bastante em torno da figura do orixá Oxum. Está aí algumas fotos do rio Oxum, esse aqui, né, ele correndo em território nigeriano, no estado de Oxum, aqui as pessoas comparecendo ao festival, e aqui as oferendas, as pessoas pegando a água do rio para se beneficiarem. Tá? Uma demonstração de fé ao orixá Oxum, ainda nos dias de hoje, em terras de África. Vamos falar de Oxum agora como a deusa do amor, né? Que é como Oxum é conhecida aqui entre nós, os brasileiros. E aí eu fico perguntando se a gente sabe o que é esse sentimento chamado amor. Como eu falei, o amor é uma palavra que ela foi banalizada, ela perdeu muito sentido ao longo do tempo, porque o amor perdeu bastante o sentido. A gente lida com amor com superficialidade, a gente confunde amor com sexo. Qualquer
pessoa que bebe um pouco mais já diz que ama todo mundo. Então o amor perdeu bastante um pouco do sentido do que ele realmente tem e do amor que Oxum representa. Então, se a gente lida com amor com superficialidade, a gente vai lidar com Oxum também com superficialidade. É muito triste ver as imagens de Oxum como uma mulher excessivamente sensual, que não passa a imagem do que ela realmente significa dentro daquilo que a gente está estudando aqui nesses nossos estudos. Tá? A gente fala em amor, a gente fala em sexo, a gente fala em emoção, a gente fala em religiosidade, mas a gente não fala no amor como felicidade. A gente fala que o amor traz tristeza, o amor faz sofrer. A gente também associa o amor ao prazer. E se o prazer ele é algo efêmero, o amor por tabela também acaba virando algo efêmero. Talvez seja por isso que os relacionamentos, as amizades, sejam tão passageiras hoje em dia. É difícil você ver pessoas, né, ou aqueles amigos que realmente estão ali com você. Na hora do problema todo mundo some, porque a gente associa o amor, a amizade ao delírio, né, à festividade. Você quer saber se você é popular, dá uma festa, quer saber se você tem amigos, tem um problema. E aí a gente começa a entender como que a gente vem lidando com o amor hoje em dia. A nossa sociedade ela desenvolveu uma necessidade de conhecimento, mas não tanto de sentimento. A gente investe muito no conhecimento tecnológico, mas a gente está investindo pouco no conhecimento do sentimento. Talvez seja por isso que haja tanta necessidade de terapias e de coaching, porque as pessoas precisam desenvolver a assertividade, se conhecer, ter o autoconhecimento. Esse nosso estudo de hoje fala do autoconhecimento, então precisamos começar a pensar sobre o que é esse sentimento, amor, a amizade, a fraternidade, o quanto isso significa para a gente, como nós entendemos todos esses sentimentos e esses valores, porque a gente valoriza, como eu já falei, a questão do técnico, mas a gente está engatinhando ainda no campo do sentimento. E todo aprendizado, a gente aprende a amar também, todo aprendizado requer prática, mas uma prática que seja sadia para que possa ser bem sedimentada. A gente tem no celular de última geração, a gente tem tecnologia super avançada, digna do século XXI. A informação chega hoje em tempo real para a gente, mas a gente não pode falar o mesmo do nosso conhecimento, do nosso modo de lidar com o sentimento, como a gente tem lidado com o sentimento. Até aplicativos para encontros, né, e para desenvolver relacionamentos existem, mas será que a gente está sabendo sair do tecnológico e viver humanamente os sentimentos? É uma questão da gente ficar pensando, né? Para a gente não ficar, se eu soubesse o que eu sei hoje, né, não teria passado por isso, por isso, por isso. A gente precisa aprender também a nos relacionar e a amar, desenvolver sentimentos que nos amadureçam, né? Te desmistificar o que é essa coisa do amor e da amizade é para a gente. Amor, sentimentos, para nós ainda passa por muito tabu. Existe um filósofo chamado Platão, que ele falou também sobre o amor. Né? O Platão fala para a gente que o amor é essa necessidade do homem ser um ser humano melhor. Ele falou que a busca na melhoria do humano seria já o próprio amor. E essa necessidade do homem ser melhor, de trazer algo à luz, né, como se fosse um parto realmente, né, de trazer algo que ele tem dentro de si para que ele se melhore. E essa é a ideia do amor que Platão vai trazer para a gente, que vai nos auxiliar nesse nosso estudo de Oxum. Porque todo ser humano ele tem potencialidades. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Né? A gente tem falado sobre isso. E o que o ser humano tem de bom, isso é possível de ser externalizado, é possível disso vir à luz, vir para o mundo. Isso se chama criar, se chama procriar, não só no sentido físico, biológico, mas também no sentido emocional, no sentido das ideias. O ser humano também consegue trazer de dentro dele coisas que vão alimentar o mundo ou retroalimentá-lo. Agora, dependendo da necessidade que o homem tenha, ele vai trazer diferentes coisas para a luz, ele vai dar à luz diferentes particularidades, dependendo da necessidade que ele tenha. Por quê? Porque a procriação, segundo Platão, a procriação é um mistério divino do qual participa o ser mortal. Isso é muito legal, porque Platão está falando
que o homem ele tem potencialidades, mas ele precisa de uma ação divina para que possa expor, trazer à luz tudo aquilo que ele tem dentro dele. É interessante a procriação, é um mistério divino, do qual participa o ser mortal. Ok, sem a divindade, o homem fica estéril, ele fica infértil. Justamente o que Oxum falou para a gente lá no início do nosso estudo, lembra que tudo ficou infértil? Sem um toque divino, o ser humano não consegue produzir a beleza, não consegue produzir a arte, porque quando o ser humano busca a divindade, ele então consegue trazer à luz aquilo que ele tem de bom dentro dele. E dentro dos atributos divinos, o que é mais fácil de me perceber é a beleza. A gente fala, porque Deus é justo, porque Deus é bom, porque Deus é amor, mas o conceito de beleza para nós humanos ele é o mais palpável para nos fazer começar a chegar até a divindade. É através do belo que a gente busca a presença de Deus. E com isso o homem ele é impelido a criar tanto no plano físico como no plano psicológico, como no plano espiritual. Ele é estimulado a produzir em todos os planos da existência, também muito de acordo com a necessidade e aquilo que ele valoriza fazem com que ele se expresse, tá, pessoal? No mundo físico, né, você pode fazer a criação, a procriação de novos corpos. Você pode se enamorar, né, você pode se apaixonar e querer criar uma família. Mas isso tudo é o belo da outra pessoa que te estimulou a, a fazer isso. Senão você fica só no âmbito animal. Por exemplo, o animal, quando ele está no cio, ele não escolhe se aquela fêmea é mais ou menos bonita. Ela está no cio e ele responde a um instinto. Como o ser humano é diferente, ou então ele ainda está só no plano animal. Vamos começar a pensar em que plano nós estamos. Quando o homem está diante do belo, ele é inspirado a criar e a se expandir buscando o divino através da beleza. E aí sendo no plano físico, ele vai fazer a poesia, ele vai fazer a arte, ele vai fazer a música, ele vai estar impelido à criação física, né, fazendo a busca da divindade através da criação do belo, que é uma retroalimentação. Importante a gente ter em mente, é assim como temos sementes no plano físico, nós também temos sementes no plano psíquico. E aí o que estimula, se no plano físico a beleza física nos estimula a produzir obras físicas, no plano psíquico, no plano mental, a gente tem que ser exposto ao mental que seja belo. A gente tem que ser exposto a almas que sejam belas, para que a gente possa também ser impelido no plano mental, estar produzindo também a beleza. Do que eu estou falando? Eu estou falando de você estar exposto a valores nobres, a sentimentos nobres, que vão também te fazer buscar desenvolver a beleza também da alma, a justiça, a fraternidade, a amizade, a cooperação, todos esses valores que fazem com que a humanidade cresça são as belezas da alma que nós também precisamos estar expostos a esse tipo de pessoas, esse tipo de espíritos, para que a gente possa também ser impelido a desenvolver na gente isso. Quando o amor transcende o físico, que é isso que eu estou falando, ele começa a fazer com que o homem busque ter virtudes, ele gera o homem que é virtuoso, porque ele está exposto a homens virtuosos, mulheres virtuosas, almas virtuosas, para que ele também busque trazer isso dentro dele e expandir as suas próprias virtudes. A justiça, a honra, a fraternidade, o respeito, tudo esse exemplo de virtudes que são despertadas pelo amor que Oxum representa. A gente já está mudando aqui o conceito desse amor que Oxum até agora a gente entendia para um âmbito bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. A gente precisa então estar em companhia de pessoas virtuosas, para que nós também aprendamos a ser virtuosos, tanto na história como no presente, vislumbrando um futuro de virtudes para que todo mundo ganhe com isso. Quando você fala em virtude,
você está falando numa beleza que não é a beleza física. Porque quando você valoriza demais a beleza física, você fica preso ao físico e você corre o perigo de você cair no prazer perecível, corre o perigo de cair na promiscuidade, por exemplo, se você valoriza só corpos bonitos, só roupas bonitas. Se você começa a valorizar tudo que está demasiadamente no físico, você perde, você desconecta com o espiritual, com o mental, com os valores e cai no perecível, cai na promiscuidade. Então é importante entender, né, que quando você se relaciona com os deuses, você precisa estar ciente que você se relaciona com eles no mundo físico onde você habita, mas você também precisa estar pensando nos outros planos que também te influenciam. E é isso que o Oxum está lembrando para a gente hoje. A beleza e o amor de Oxum, que Oxum representa, vão além do plano físico, tá, pessoal? Essa necessidade, né, de completude, ela vai se expandindo e o homem começa a perceber então a beleza nas coisas mais simples da vida. Ele sai do banal, ele sai do óbvio, ele começa a entender beleza e ver beleza na simplicidade, no pôr do sol, no nascer do sol, nos animais, no cachorrinho vira-lata com o olhinho bonitinho, nos gestos simples. Ele sai da do âmbito puramente físico e passa para uma coisa mais sensível. E ele começa a ver Deus em tudo. Na flor, no ar, no mar, no belo que está inacessível aos olhos puramente físicos, mas naquilo que está por trás do gesto e por trás das coisas mais simples. Você começa a ter a harmonia com os estímulos físicos, porque a gente está no físico, nós somos encarnados, nós somos seres humanos, homens e mulheres de carne e osso, temos necessidades físicas de alimentação, de procriação, de carinho. A gente tem essa necessidade, mas você começa a conviver melhor, harmonicamente com os estímulos físicos, com as necessidades físicas, você não é dominado por elas, e você começa a perceber virtudes outras que também te fazem muito bem e te alimentam e te fazem crescer. Esse é o ser humano que vive num estado de amor. Estamos falando de um Jesus Cristo, estamos falando de um Francisco de Assis, estamos falando de uma irmã Dulce, estamos falando de pessoas que abrem mão do plano material e vivem muito mais a beleza do que é o eterno, do que está lá no impalpável e que faz a gente alçar voos, né, de alma muito, muito bonitos. O homem vive e ele se expande e se relaciona nos níveis da existência. Vamos falar deles de uma maneira bem simples, que são esses três aqui: o plano físico, o plano psíquico e o plano espiritual. São os níveis de existência para a gente poder entender esse nosso estudo. Quanto mais material, mais passageiro é o relacionamento. Estamos falando de relacionamento amoroso, relacionamento de sociedade, relacionamento de amizade. Quanto mais material, quanto mais baseado na matéria é esse relacionamento, mais passageiro, porque a matéria é passageira, a matéria perece, a matéria morre. Então, se eu me relaciono com alguém, ou amorosa ou fraternalmente, por interesse material, isso tem um prazo de validade, que quando acabar o interesse, quando eu tiver o meu interesse satisfeito, isso vai tender a acabar. Então, se eu me relaciono com alguém só pela beleza física, a hora que a beleza física acabar, ou a hora que eu ver uma beleza mais bonita, o meu relacionamento vai estar em checkmate. E aí eu vou trocar, porque nada me segura, é puramente material, é muito pouco o alicerce. Se é uma amizade, enquanto aquela pessoa satisfizer as minhas necessidades materiais, ela vai ser minha amiga. Quando ela não puder, ou eu estiver satisfeito, eu perco o interesse. Então, quanto mais material a minha ligação com as pessoas e com o mundo, mais passageira ela é. Estão compreendendo isso? Uma outra forma de relacionamento é quando ela se dá pelo plano psíquico. Ele é um pouquinho mais depurado que o plano material, mas ele ainda é passageiro, porque o plano psíquico é o plano dos interesses, é o plano daquilo que eu gosto de fazer. Então, às vezes, eu conheço uma pessoa, porque, sei lá, num curso de astrologia, que legal, uma pessoa com de astrologia, fala tudo que eu quero ouvir, que beleza, que maravilha, encontrei minha alma gêmea. Só que o tempo passa, os interesses das pessoas podem mudar, de repente eu continuo interessado em astrologia e a pessoa perdeu o interesse.
E esse relacionamento ele vai tender a se modificar, a fracassar, se não houver algo mais profundo que nos una. Então, o relacionamento pelo âmbito psíquico, ele é mais depurado do que o puramente físico, mas ele ainda é passageiro, porque ele depende, as pessoas estão influenciadas pelo tempo, pelos seus interesses, que mudam de acordo com a necessidade, com o tempo, com o investimento. Quando é um relacionamento baseado no âmbito espiritual, no âmbito dos valores, isso é mais profundo, porque eu posso ter outras atividades, mas os valores são os mesmos. Aquele relacionamento ele é duradouro. O amor ele se baseia no relacionamento que vem do plano espiritual. Isso aqui nos liga. Existe então uma hierarquia, onde o plano espiritual é que vai criando as raízes para que os relacionamentos sejam fortes e duradouros, é como esse caduceu de Mercúrio. Essas cobras é o caminho da Kundalini e passando pelos vários planos da existência, o plano físico, o plano psíquico, o plano espiritual, tá, pessoal? E a gente pode falar do conceito de almas gêmeas, que a alma gêmea não é aquilo, naquela pessoa que faz o que eu quero, que diz o que eu quero ouvir. As almas gêmeas, elas têm a ligação profunda porque elas têm a ligação lá pelo plano espiritual. E elas sim, elas se relacionam sexualmente, elas sim, elas fazem coisas juntas, mas elas se harmonizam em todos os planos, porque vem do plano espiritual a ligação delas. Elas estimulam-se no plano das ideias, das virtudes e no físico. Esse é o conceito de amor platônico, não é aquele amor difícil, mas é o amor que é forte para superar tudo, porque os vínculos deles são tão fortes que nada vai destruir, porque o amor verdadeiro é o amor que vem do Espírito e ele é eterno, ou então ele não é amor. Ele pode se modificar com o tempo, mas ele não acaba. O amor ou é eterno ou não vai ser amor, tá, pessoal? É aquele amor que permanece, porque tem raízes muito profundas no plano espiritual. Lamentavelmente, hoje em dia, né, a gente vê muito relacionamento baseado no físico, o que é muito passageiro, mesmo que seja pelo psíquico, ainda é passageiro, como eu falei há pouco tempo. Tá? O amor é a busca do belo. O amor ele é construído em relações saudáveis que a gente cria com as pessoas. Não são relações puramente físicas ou relações de interesse. São relações saudáveis porque o amor ele é ativo. Ele é uma busca do belo no outro e o outro busca o belo em mim. E isso se influencia mutuamente e gera um círculo virtuoso, porque a gente ama e a gente se une pelas virtudes e não pelos vícios, tá? Então, lá em última instância, né, é ver o belo no outro e o outro ver o belo em mim, e isso vai estimulando uns aos outros, cada vez mais produzindo bem-estar e beleza, enfim, tá? E todos os relacionamentos saudáveis que a gente gostaria de ter em nossas vidas, tá? Então, a partir disso tudo que a gente viu sobre o que é o amor, a gente consegue entender lá aquela carta de São Paulo aos Coríntios, que eu acho linda, mas depois desse estudo, para mim ela fica mais linda, é impossível não ler com a visão do amor que a gente agora desenvolveu até esse momento. É a carta de São Paulo aos Coríntios, que fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém,
vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Gente, isso São Paulo foi assim muito feliz quando ele canalizou essas palavras. Isso vem de encontro a tudo aquilo que Oxum representa para a gente, essa capacidade de amar e de nutrir o belo no outro e de fazer com que o outro também busque cada vez mais o belo, é muito bonito. Então, é essa Oxum, né, que a gente está buscando e a gente apaga aquela imagem de uma deusa vaidosa, de uma deusa fútil, de uma deusa vingativa, que tem veneno na unha, enfim, que ligada completamente à sensualidade. Sai do plano puramente físico e passa para um plano muito, muito mais belo e divino, que é o lugar da deusa Oxum. Tá? Entendendo o conceito de amor, compreendemos o papel de Oxum na criação em todos os níveis. Não é só a criação física, é a criação em todos os planos da existência, da importância desse orixá. E a gente entende por que sem a presença de Oxum as coisas não ficam férteis, tudo fica estéril. Tem que ter Oxum para que as coisas prosperem, nasçam em todos os momentos, em todos os planos. Né? O arquétipo de Oxum é o arquétipo da mãe. Tá? O arquétipo de mãe, ele representa o poder feminino no sentido de realização, tá? Em todos os planos. Ele é a capacidade de amar incondicionalmente e ele abrange, tá, todo o universo. O amor é a força maior criativa de todo o universo. E o arquétipo de mãe traz a fertilidade, traz a capacidade de semear, de trazer o novo, de gerar bebês, gerar ideias, gerar arte. Esse é o poder que a mãe, quando a pessoa está sintonizada com ele, faz, seja homem ou mulher, tá? Ligado com o arquétipo de mãe, ele fica próspero em criação. Ele carrega uma energia de abundância, de prosperidade, de nutrição. Tudo que ele toca frutifica e se fortalece. A característica desse arquétipo é a capacidade de nutrir, como eu acabei de falar, de oferecer ao outro aquilo que ele precisa, reconhecer a necessidade do outro para dar para ele aquilo que ele precisa para se desenvolver, para fortalecer e para crescer. Nosso planeta é um exemplo de uma grande mãe. Existe uma figura chamada Yami Oxorangá no culto africano, que na Umbanda nós não temos muito, mas Yami também é uma figura muito mal interpretada, que são vistas como feiticeiras, como mulheres, como poder feminino devorador. As feiticeiras, a gente está falando do mito africano, elas são a própria Terra, o planeta Terra, aquilo que nos sustenta, que nos dá vida, que nos dá alimento, que nos dá água, terra, frutos, enfim, que nos abriga. Esse é o poder da mãe, de nos nutrir, de nos fazer crescer. Quando você trata bem o planeta Terra, ele te devolve abundância, riqueza e prosperidade. Mas você trata mal, ele não vai te dar boa coisa, porque ele não tem para dar. Tem que ser uma retroalimentação. Esse é o conceito de Ami Oxorongá, é tratar bem a natureza, o planeta, a grande mãe Terra, para termos sempre prosperidade em nossa vida. O arquétipo da mãe, ele simboliza, gente, generosidade, né? É a parte da energia que faz para servir. Servir a quem se ama, servir a quem precisa. É o que simboliza o arquétipo da mãe. Ele é um dotado de imensa compaixão, né? E compreende o estado emocional do outro, a necessidade que o outro tem. Né? Tem compaixão e permite, né, que sermos cuidadosos e zelosos pelas necessidades do outro. Vamos falar de luz e sombra desse arquétipo, porque todo arquétipo tem luz e tem sombra. No arquétipo, no aspecto de luz da grande mãe, temos o amor incondicional, o amor que ama simplesmente porque amar faz bem, né? O amor incondicional, não exigindo do outro nada em troca, mas estimulando no outro o melhor que ele tenha. Tem altruísmo, você busca o melhor, busca ver o melhor. Tem generosidade,
não ser egoísta e se doar, né, de maneira pródiga e saudável. Integridade, amor com realidade, ou seja, eu não amo fazendo expectativas falsas, eu amo sabendo quem eu estou amando, com o que ele tem de luz, com o que ele tem de sombra, mas eu amo porque amar é bom, porque amar faz bem, eu vou estimular nele o melhor que ele tenha. Tem carisma, né? O arquétipo de mãe, quem está envolvido com ele, consegue trazer para perto de si todas aquelas pessoas que buscam algo de bom, e você influencia pessoas também de maneira boa. Autoestima, porque você tem que gostar de si para poder gerar isso tudo, não tem como. Essas pessoas ensinam pelo exemplo, não pela coação ou pela coerção, e têm sensibilidade ao que o outro está precisando. Em contrapartida, também existe o aspecto de sombra do arquétipo de mãe. A gente precisa verificar para realizar onde nós temos que melhorar, porque nós podemos estar excessivamente ressentidos, guardando mágoa, podemos estar com uma mania de perfeição, querendo mudar a vida do outro, ou que a nossa vida seja perfeita, e a perfeição é uma busca, não é um estado em si. A anulação do ego por doar-se ao outro, você acaba esquecendo de você, o que também não é saudável. Expectativas reais, colocando no outro responsabilidades ou atributos que eles não têm, e você sofre, ou também o outro sofre com isso, que você culpa o outro porque não te dá aquilo que você espera, é um amor sem realidade, expectativas irreais, fazendo manipulação emocional ou manipulando a vida do outro, o ciúme, tudo isso que polui os relacionamentos, dificuldade em dizer não, porque se você é mãe, se você cria, se você sabe a necessidade do outro, o outro está pedindo, pedindo, e você não está deixando ele crescer, você está dizendo sempre o sim o tempo inteiro, o excesso de sim torna a criatura dependente. Você precisa dizer não, porque o não também educa, e você coloca pessoas com limites no lugar dela, porque todo mundo tem que ter limite, todo mundo tem o seu lugar. E a mãe faz isso, a mãe educa. Esse amor de mãe também é um amor que diz o não quando necessário. Ou a ausência, não está nem aí para a hora do Brasil com ninguém, né? Essa arquétipo de mãe está apagado quando está na sombra e a pessoa fica ausente. Passando agora para os nossos mitos, vamos falar do mito em que Oxum dançou para Ogum. Como é que foi isso? Ogum prometeu a Oxalá que ele trabalharia na forja o tempo inteiro, tá? Criando material, criando ferramenta, alimentando, né, a cultura do trabalho. Ogum faria isso para sempre. Só que passou o tempo e Ogum ficou cansado dessa atividade, de ficar na cidade o tempo inteiro. Era muito desgastante ficar na forja o tempo inteiro, e Ogum estava cansado e disse que ia voltar para a floresta. Cansou daquela história. Ele se achava muito poderoso, achou que ninguém ia se opor, mas os orixás começaram a cobrar dele. Como é que você não pode abandonar? A gente precisa de ferramenta, precisa da agricultura funcionar, precisa da cidade funcionar. Você não pode largar, a gente tem que voltar para a forja que você prometeu para Oxalá. E aí Ogum ficou muito aborrecido e agressivo com quem que lembrasse para ele do pacto que ele mesmo jurou em cumprir, e Ogum foi para o mato e sumiu. Tá? Logo aí tudo começou a parar, a sociedade parou, o comércio parou, a indústria parou, porque Ogum não estava produzindo as ferramentas. Fizeram uma reunião, e os orixás tentando decidir, porque Ogum estava muito agressivo, não ouvia ninguém, estava até ficando violento, fizeram uma assembleia, e aí ninguém chegava numa conclusão, até que uma voz frágil disse que ia, quando viram era Oxum que estava falando que ia lá pegar Ogum. Todo mundo riu, dizendo que ela não ia conseguir, que ela era, né, quem é você para ela pegar Ogum lá e trazer pelo colarinho. E aí Oxum disse, vocês não sabem o poder que eu tenho, eu vou lá e vou trazer Ogum de volta. E Oxalá disse, então vá, deixa ela aí. E aí Oxum foi, ela sabia onde ele estava, né, acampado no meio do mato, e Oxum foi. Tudo que ela usava, gente, era uma saia esvoaçante, e ela tinha um potinho com mel escondido na saia, uma roupa esvoaçante, bem leve, e ela chegou perto de onde Ogum estava, não falou com ele, mas ela começou a dançar como se fosse movida pelo vento, de uma maneira muito lânguida, muito até sensual, e ela exalava um perfume, tudo aquilo foi chamando a atenção de Ogum, e ela, em um momento ela
foi lá botar o dedo na cara de Ogum. Ela começou a dançar, seduzindo Ogum. E ele foi ficando envolvido por aquela dança, por aquela, né, aquele momento ali, e foi se aproximando, e Oxum só dançando, deixando ele chegar perto. Quando ele estava bem perto dela, ela passou o dedo no mel e lambuzou a boca de Ogum e dançou um pouquinho mais para trás. E ele foi se aproximando. E ela passava o mel, ele se aproximava e ela foi conduzindo, sem ele perceber, de volta para a cidade. Ele que disse que nunca mais voltaria para a cidade, ele acabou voltando para a cidade e Oxum veio dançando, trazendo o Oxum ali envolvido naquela dança dela, naquele enamoramento, naquele encantamento da dança de Oxum. Quando ele deu por si, ele estava no meio da praça, todo mundo aplaudindo, Ogum voltou, e ele também ficou calado, não quis dar para torcer que ele foi envolvido pela magia de Oxum, e disse que ia voltar para a forja. E aí, assim, Oxum salvou a humanidade, né, da fome, porque estava tudo parando, não tinha mais ferramenta, a agricultura estava parada, e dessa forma, então, Oxum conseguiu trazer Ogum de volta para o trabalho que compete a ele. O que a gente aprendeu com esse mito aí de Oxum dançando para Ogum? A primeira coisa que nos vem é que o mito está falando que a gente às vezes promete coisas que a gente não consegue cumprir. Porque Ogum prometeu que ficava eternamente na forja. Um momento ele cansou. Então a gente precisa estar atento para as nossas promessas, para os pactos que fazemos, porque a gente às vezes se envolve com uma realidade que a gente cria e depois a gente não dá conta daquilo. A gente não pode se identificar tanto em demasia com apenas um dos papéis que a gente exerce. A gente não é só médium o tempo todo, não é só trabalhador o tempo inteiro, não é só pai o tempo inteiro, nem mãe o tempo inteiro, nem irmão o tempo inteiro. Nós temos vários papéis a exercer na vida e temos que dar a cada um deles o momento que eles têm para serem vividos. Se eu me identifico demais com um, eu vou acabar perdendo a minha identidade, criando uma realidade que não é a minha e vou entrar em sofrimento. Então, esse mito fala dessa necessidade de sabermos viver os nossos papéis com equilíbrio e dos pactos que fazemos para que a gente também não faça juras que sabemos que não vão ser realizados porque o cansaço vai chegar, não conseguiremos realizar, a vida não é assim que ela funciona. E isso tudo gera o quê? Perda de liberdade, perda de autonomia. As pessoas começam a cobrar da gente tudo aquilo que a gente jurou que ia fazer e sabe que não vai dar conta. Isso acaba gerando o quê, pessoal? Gera mal-estar. E a gente começa a perder a liberdade pela cobrança que é feita em cima do que a gente se comprometeu a fazer. O Mito fala também e não adianta nada você ficar apontando o erro do outro. Algum você prometeu, você tem que ir lá para a forja. Não é esse o caminho de você trazer uma pessoa para a realidade ou de convencê-la a algo, não é apontando o erro, mas é fazendo o que o Oxum fez, ir se aproximando para, através do encantamento, da diplomacia, de observar a necessidade do outro, chegarmos ao outro, para que então possamos entrarmos em acordo, tá? Não é a coerção, não é a coação, não é apontar o erro, mas é o encantamento, é a capacidade de você fazer a mediação e de ser diplomático e ter estratégia para que você possa alcançar os seus objetivos e fazer que as pessoas ocupem o papel que compete a elas. Tá? Além de sedução, de conhecer a necessidade da pessoa. É o que esse mito está falando para a gente. O próximo mito fala que Oxum se transformou em um pombo. Como é que é essa história, Nilton? Oxum, filha de Orunmilá, ela casou-se com Xangô e foi viver com Xangô no palácio dele. Só que, quando Oxum casou com Xangô, Xangô esperava ter uma esposa, só que Oxum ela não mudou nada da rotina dela ou dos afazeres dela. Tudo que Oxum fazia era estar preocupada com as joias e com os caprichos e com a aparência dela. E isso deixou Xangô muito insatisfeito, muito infeliz. O Xangô, de tanto falar e ela não atender, prendeu Oxum numa torre e foi viver a vida então que ele vivia antigamente, que era o de gozar a vida. E aí Oxum ficou muito infeliz, presa na torre. Exu ficou sabendo da situação que Oxum estava vivendo, foi contar para Orunmilá o que estava acontecendo. Orunmilá falou assim: olha, quando você estiver com Oxum, você pega esse pó, que deu um pozinho para ele,
e sopra sobre ela. Só faça isso. E assim Exu fez. Ele tem capacidade de se teletransportar, foi estar lá com Oxum, soprou o pó em cima de Oxum. No mesmo momento, Oxum virou uma pomba, saiu pela janela e foi parar na casa de Orumilá, voltou para a casa paterna, tá? Voltou para suas joias e voltou para os seus caprichos. O que esse mito está falando para a gente? Esse mito está falando que a nossa energia psíquica ela pode regredir quando a gente não sabe lidar com a realidade que a gente assumiu, que a gente então pode ter atitudes infantis, regredidas, inadaptadas diante de algumas situações, quando você não consegue lidar com aquilo, porque você mesmo não está se permitindo crescer, tá? E aí você fica refém das suas próprias atitudes e das situações que você criou, que não tem nada a ver com a sua realidade. Você começa a viver uma vida que não é a sua, porque você ou não estava pronta para aquilo que você se comprometeu a fazer, ou você disse que sim, mas você não queria dizer aquilo que você disse. Você assume compromissos que depois você não consegue lidar. Essa atitude é de completamente inadaptação frente à situação. Então ele fala especificamente até daquelas pessoas que não se desconectam do seu ambiente familiar, casam, mas continuam ainda conectadas em demasia com a família de origem, e aí começam a ver no esposo ou na esposa uma continuação do pai ou da mãe, e ficam esperando atitudes e reconhecimentos que é de pai e de mãe, e não é de esposo, e as cobranças que o esposo faz não são as cobranças que a mãe ou o pai faz, ou que a esposa faz, não é a mesma que a mãe faz. Isso tudo gera uma insatisfação de ambos os lados. Então, a dificuldade em você crescer e tornar-se adulto e não largar os relacionamentos, os vínculos familiares que te prendem num relacionamento ainda muito até opressivo, tanto que você não sai do seu lugar de eterna criança. O nosso último mito vai falar quando Oxum se transformou em um pavão e em um abutre. Esse mito conta que lá no início do mundo aconteceu uma rebelião dos orixás. Eles se revoltaram contra o Olodumare. O Olodumare é um deus distante e os orixás acharam que eles então bastavam para governar o mundo, estavam planejando deixar de cultuar o Olodumare e eles cuidariam da terra. Lógico, o Olodumare ficou sabendo disso tudo, onipresente e onisciente. O Olodumare segurou a chuva lá no Orum e a terra entrou em seca, entrou em fome e ficou uma situação insustentável para se viver no mundo sem a água para irrigar o solo. Tá? E aí os orixás se reuniram para saber como que eles iam resolver aquela situação, para que a chuva voltasse a cair. O que eles fizeram? Começaram a enviar emissários para a terra de Orunmilá, né? Mas como que você chega no alto do céu, praticamente no sol? Né? Como é que você alcança o Ser Supremo se você se desconectou dele? E aí mandaram pássaros de todas as espécies, mas os pássaros não chegavam lá. Eles ou desistiam ou morriam e e o tempo passando e nada se resolvia. Volta-se a fazer assembleias até que Oxum disse que ela iria. Ela resolveu intervir e ela se transformou num pavão e disse que iria até o Olodumare. Quando os orixás viram o pavão dizer que ia até a casa de Olodumare, todo mundo riu, ninguém acreditou. Né? Como é que uma ave fútil como você vai chegar até o Orum? Isso vai ser impossível. Mas não tinha outra alternativa. Alguém tinha que fazer e ela disse que iria, bateu asa e foi. Tá? O que aconteceu? Ela começou a voar e chegar mais alto, mas lógico, o cansaço chegou, ela perdeu forças, ela pensou em desanimar, mas ela continuou batendo a asa dela, super determinada, passando por dor e por tudo aquilo, por cansaço, e ela estava decidida de chegar, né, e falar com o Olodumare sobre a situação. Tá? Ela perdeu a pena da cabeça, ela queimou a pena da asa e foi. Gente, ela chegou no Orum. Tá? Quando ela chegou no Orum, lembrando que ela estava indo em direção ao Sol. Tá? Quando chegou lá no Orum, estava acabado. O pavão que saiu da terra não era mais a ave que chegou lá, ela estava parecendo mais um abutre. Estava feia. Tá?
Olodumare viu aquele esforço todo, foi receber o pavão abutre e perguntou por que ele fez aquilo. Ele observou tudo o que estava acontecendo e perguntou por que ele fez aquilo. E aí deu água para o pavão, para Oxum, alimentou, né, para que pudesse refazer. E disse: você perdeu tua graça, você perdeu sua beleza, por que você fez isso? E ela respondeu porque ela se sacrificou pela humanidade. Ela tinha que salvar as crianças, ela tinha que salvar as pessoas que estavam em sofrimento. Olodumare, quando ouviu aquela resposta, se compadeceu da empreitada que ela realizou, deu a chuva para que ela trouxesse a chuva, só que ela volta transformada, ela não volta o pavão que ela saiu lindo, aquela cauda maravilhosa, ela voltou um abutre, no que ela se transformou, porque ela, né, tanto sofrimento, queimou, perdeu pena, então ela voltou como um abutre, mas trouxe a água, voltou a chover, e a humanidade então não se perdeu, não morreu, e Oxum salvou a humanidade mais uma vez. Tá? O que a gente aprendeu com esse mito? De primeira, a gente consegue aí ver como que a nossa vaidade, como que a nossa prepotência quebra o nosso link, a nossa ligação com o que é divino, com o que há de melhor em nós. A gente perde a nossa até humanidade quando a gente se desvincula dos nossos valores, daquilo que nos faz ser seres humanos na busca de uma coisa melhor. Esse afastamento através da vaidade, da prepotência, traz o quê? Sofrimento. Traz sofrimento, porque o homem fica infértil quando se afasta da divindade. E o caminho para chegar até a divindade novamente, ele é um caminho de esforço, ele é um caminho de busca, de superação. Tá? E nessa empreitada tem desistência, tem sofrimento, enfim, né? Tem reavaliação. Você muda. O Xum chegou no Orum transformada, não era o pavão que saiu da terra, ela voltou uma outra aparência, uma outra coisa, um outro ser, quando ela empreendeu o caminho da individuação. E nesse caminho da individuação você perde as ilusões, você perde tudo aquilo que não te faz adaptado ou apto para a presença do divino na sua vida. Você tem que abrir mão de muita coisa para que o divino habite em você, né? Então esse caminho de individuação, ele requer muita determinação e requer coragem para que você faça essa empreitada. Quando você se para você se tornar digno, né, das suas ações, né, as suas intenções, elas têm que ser amorosas, têm que ser justas. É isso que o mito está falando para a gente também. E como que a gente se transforma nesse caminho e como que os mensageiros de Deus não são necessariamente aquilo que a gente espera, né? A gente às vezes despreza o que vem de Deus, achando que tem que ser aquilo que a gente espera, tem que ser aquilo que a gente entendo o divino como uma coisa maravilhosa e fulgurante e vaidosa, né? O que a gente tem cultuado até então, quando Deus é simplicidade, quando Deus é a transformação da criatura. Então, nem sempre os mensageiros de Deus, né, são aquilo que a gente espera. Muitas vezes a mensagem de Deus está naquilo que a gente despreza, está na dor, né, muitas vezes está na perda. Os pontos de ruptura são esses mensageiros de Deus que a gente às vezes não quer nem olhar, e daí eles se afastam por causa da dor e do desconforto. Mas é ali muitas vezes que está a mensagem, que está o ponto, a alavanca para que você faça a mudança na sua vida. Tá? Dois mitos que a gente assistiu hoje falam de Oxum intercedendo pela humanidade. Né? Ela trouxe Ogum do mato e salvou a humanidade. Ela foi até o Urum e salvou a humanidade. Essa capacidade de Oxum de interceder pela humanidade auxiliou no sincretismo dela com a Virgem Maria, que também intercede pela humanidade, né, através de Jesus para Deus. Então, esse é um dos sincretismos possíveis de ter sido Oxum ter sido associada com Maria, mãe de Jesus. Tá? Chegamos ao final da nossa aula, eu volto a falar, esperando que tenha sido já claro para todo mundo. A nossa intenção não é fazer uma aula sobre orixás que você encontra em qualquer leitura. Não vou ensinar a fazer ebó, nem fazer oferenda, nem qual é a cor de cada orixá. A gente vai ver os orixás como arquétipos que estão lá no inconsciente, quando vêm para a consciência,
trazem mensagens de profunda transformação do ser humano. É isso que os orixás estão aqui para nos fazer, para evoluir, impulsionar a nossa caminhada, tá? Nossa próxima aula vai ser Obá, Obá, a guerreira mais valente. Espero que tenham gostado, boa reflexão para todos e sejamos todos felizes.